Salve, salve, gente linda! Eu sou a Andrea de Martinez, aqui do Astrofems, e te dou as boas-vindas para que a gente possa refletir juntas a respeito da temporada de Mercúrio retrógrado que acontece em Touro, aproximadamente aí uns 40 dias, né? Enfim, ele geralmente toma essa proporção de tempo. Bom, é interessante que a gente saiba o que é Mercúrio, né? Então, simbolicamente, o que ele tem para nos trazer, além de um planeta que vai falar muito das trocas, das interações, da mobilidade, dos serviços, de um planeta que toca o cognitivo, que vai, de alguma forma, negociar, articular e que vai nos ajudar a racionalizar ou, de alguma forma, traduzir certos aspectos da vida, né? Então, é aqui onde Mercúrio, que não só tem essa habilidade quase como um psicopompo, né? Que vai fazendo essa negociação entre os mundos, seja externo, interno, né? Seja dentro com os nossos monstros internos, mas me parece importante levar essa perspectiva, onde esse Mercúrio estaria a serviço também, né? Principalmente porque em Touro, um signo que fala muito sobre a concretude, a materialidade, o sensorial, os valores, né, os recursos que cada um tem. Mercúrio em Touro, ele é simplista, né? Ele é ou não é, e ele precisa de certas garantias, de uma maneira muito prática, muito objetiva, para dar condições para que determinados meios e maneiras aconteçam, né, desde um lugar que responda à materialidade. Né? Existe um compromisso de Touro tocar a carne, né? Tocar a matéria, trazer isso para a vida, né? Física, e não só apenas como uma ideia. E Mercúrio, geralmente em Touro, precisa de um pouco mais de tempo, já por ser um signo de terra, que vai trazer aqui considerações, bom, para no mínimo trazer garantias, não é mesmo? Mas vamos lá, vamos compartilhar o mapa, porque fica muito mais interessante quando a gente compartilha esse o percurso de Mercúrio, né, retrógrado. Bom, um dado interessante que a partir do dia 7, logo pela manhã, Mercúrio, ele entra, né, inaugura o que nós chamamos de período de sombra. Mas o que é isso, Andrea? Bom, o Mercúrio, quando um planeta ele retrograda, ele, de alguma forma, ele vai em direção a 1 grau, né, específico onde vai acontecer a retrogradação, e que é importante que se saiba que nenhum planeta em si vai para trás, né? Ele toma um movimento na contramão. Do contrário, ele aqui mostra, até por conta de um movimento celeste, que ele está mais próximo da Terra, de que nós temos essa perspectiva desse planeta indo para trás, porque parece que a Terra está indo mais rápido, e assim como um carro que vai a mais velocidade e ultrapassa um outro, dá essa sensação de que o outro que fica está indo para trás. Então, mais ou menos essa ideia para que você tenha mais por perto essa ideia e não se entregue às crenças de que um planeta realmente, quando retrograda, ele está indo para trás, ou puxando as coisas, né, como se fosse algo nocivo, impeditivo, mas talvez seja um convite para que se possa pensar ou analisar determinadas questões desde um lugar diferenciado, mais profundo, e que traga, sabendo de Touro, garantias, não é mesmo? Bom, salvo esse repasse rápido, né, e bem superficial de Mercúrio retrógrado, bom, dentro dessa data do dia 7, a gente tem Mercúrio tocando o grau matemático, onde ele vai finalizar, né, todo esse processo da retrogradação. Então, ele vai caminhando ao longo dos dias, né, a partir do dia 7, ainda em movimento direto, e só lá, quando chegamos no dia 20, não é mesmo? E acontecem movimentos importantíssimos aqui, e que logo eu vou fazer uma ressalva, mas Mercúrio toca o 15º grau, onde ele entra nesse movimento estacionário, e que logo entra na retrogradação,
um dia depois, 2 dias depois, tá? Então, entre dia 21 e 22, dependendo da localidade, você pode perceber que Mercúrio, ele ganha aí um movimento retrógrado. Pois bem, esse movimento estacionário, tanto quando ele entra na retrogradação, quando sai da retrogradação, é muito importante porque existe uma carga muito grande, uma tensão muito grande. E aqui eu faço esse recorte, principalmente, porque, salvo esse movimento estacionário para o ingresso da retrogradação de Mercúrio, nós vamos ter uma lua nova, né, num grau crítico acontecendo em Áries. Então, sim, temos 2 luas novas aqui acontecendo em Áries, e junto disso, um eclipse acontecendo, não é mesmo? Então, aqui me parece que existe algo que foge, que rompe, que promove, e geralmente é de um lugar desconhecido, inusitado, e que, de certa forma, nos leva a uma condição de aceitação, né? É aceitar o que a vida propõe. E aqui, mais do que nunca, revisitando, né, a partir da ótica de Mercúrio, porque essa é a nossa, né, o nosso objetivo aqui. A partir da ótica de Mercúrio que ganha retrogradação, uau, porque afinal de contas, o eclipse em si, da qual eu vou me dedicar a um vídeo só para falar disso, mas não é que acontece no dia em si. A gente pode sentir um pouco antes, e os efeitos desse eclipse, ainda mais porque é o primeiro desse eixo da temporada de Áries e Libra, isso pode se desdobrar ainda ao longo de um ano. Veja bem, de 6 meses a um ano, muita coisa pode acontecer, não é mesmo? Pois bem, então, só que olha essa chave, onde Mercúrio entra em um movimento estacionário, também aqui numa grande carga de tensão, talvez nos convidando, né, a olhar para determinados aspectos dentro onde se tem touro, isso é importantíssimo na nossa mandala astrológica, onde essas trocas, essas interações, esse entendimento, desde um lugar onde sim, os movimentos cognitivos, onde não só o aprendizado, as narrativas, a comunicação, vem de um lugar, às vezes, bastante instintivo. Isso por quê? Porque touro ainda toca muito o sensorial. Ele toca, ele vê a vida, digamos, se ele sim pudéssemos dizer, né, se ele pudesse ver Mercúrio aqui, desde um lugar extremamente sensorial, né? Ele não necessariamente vai de encontro ao outro, ele ainda tem uma crueza, sabe? E por isso que aqui me parece que Mercúrio precisa de garantias, precisa mais do que nunca de tempo, de pensar melhor, isso ele já o faz naturalmente em Touro. Então, a perspectiva aqui é realmente de que existe um movimento inusitado que acontece como um pano de fundo que se abre e revela, né, situações que podem sim nos trazer movimentos inusitados, imprevisíveis, não calculados, pois bem, e que vão nos pedir esse novo olhar, e que isso talvez precise um pouco mais de tempo. Isso porque também quando temos um movimento acontecendo, que a gente chama, né, o movimento de sombra, que é aquilo que eu vinha falando, né? O Mercúrio, quando chega ao 5º grau no dia 7, ele já vem, ele inaugura um trajeto que ele vai voltar, ele vai passar de novo por aí. E o que estava acontecendo, então, aí, né, no dia 7? Fica aqui a reflexão. Tome nota, observe as trocas, os diálogos, as condições que a vida dialoga com você ou te atravessa também. Isso porque esse aspecto que Mercúrio recebe de uma quadratura, claro que ela está dentro de uma órbita de 5 graus, mas é uma quadratura, afinal de contas, Mercúrio é um planeta muito rápido, então aqui a gente pode considerar
Plutão trazendo, sim, ora, uma tendência grande de levar a estados bastante obsessivos, onde se é bastante radical, ou não é, ou se quer tocar profundezas desde um lugar que não tem muito controle, do contrário, por sinal, né? Estados manipuladores, tentar descobrir a qualquer custo, é muito comum dessa quadratura, onde certamente se toca uma informação ainda não conclusiva, né? Então, é como se algo viesse pairando no ar e que aqui a gente, de alguma forma, visse o lado mais sombrio, né? Como se a partir da sombra de uma história, como algo que fica aqui por perto, que ressoa de uma maneira inquieta, né? E nos faz olhar. Né? Claro que quando o Mercúrio toca Plutão em quadratura, também existe uma capacidade de mergulhar muito fundo sobre as temáticas que ele toca, não é mesmo? São verdadeiras travessias de superar além do que se, de alguma forma, se é atravessado como informação, não é mesmo? E aí, junto disso, Saturno também forma um sextil, agora bem mais próximo, porque aí a gente está falando de um grau do terceiro grau de Saturno em Peixes e Mercúrio a 5 graus. Então, eles estão mais próximos em orbe e que isso, claro, pode trazer um pouco mais de definição. Claro, mas aqui falamos de perseverança, aqui falamos de dar continuidade, de olhar, de alguma forma trazer condições de tocar realidades, de se comprometer com determinadas informações, e claro que dentro dessa cestilha existe toda uma possibilidade, cabe a nós também tocarmos o que é, de alguma forma, em desagrado, né? Desconfortável, afinal de contas, Mercúrio em Touro prefere o conforto, às vezes se vê em estados de normose, onde tanto o eclipse que vai acontecer, como essa quadratura de Plutão, vem de alguma forma questionando, trazendo uma agitação, e que isso muitas vezes ainda toca estados muito primários, né? Bastante instintivos em nós. Então, claro, que vale a pena trazer aqui essa perspectiva onde você tem touro no seu mapa. Caso você não saiba, dentro do site astro.com é possível abrir uma carta gratuita e, óbvio, lá você vai ter a sinalização da casa astrológica onde acontece touro, né? Onde está touro. Mercúrio possivelmente está em trânsito, e caso você não saiba sobre essa casa astrológica, dentro da plataforma do Spotify, eu geralmente coloco ali, né, em oferta, áudios falando sobre as casas astrológicas desde uma perspectiva bastante interessante, assim pelo menos eu acredito, porque não vem de um lugar tão raso, vem de um lugar que de alguma forma nos convida a mergulhos um pouco mais profundos, ok? Dentro desse período, então, do dia 7, me parece que vai ser interessantíssimo estar em atenção, né? E a partir, então, do dia 20, entramos nesse estado estacionário, e onde, no dia 22, por fim, Mercúrio ganha retrogradação e vai até o dia 16 de maio, onde ele finaliza a retrogradação. Então, os períodos que vão ser mais tensos em estado estacionário antes dele deixar a retrogradação vão ser no dia 14 e no dia 15, né? Salvo isso, o que falamos aqui? Falamos de flexibilidade, falamos de concretude, sobre certas coisas que precisam, às vezes, a partir de Mercúrio, tomar forma, ter sabe, algo já pronto, definido, e aqui talvez exista um ambiente bastante turbulento que vai, de alguma forma, pedir para que cada um olhe para os seus recursos, olhe para outras maneiras, né?
de dialogar a partir da linguagem taurina, que isso não só toca dinheiro, isso toca o corpo, como eu disse, né? Ele é bastante sensorial, não é mesmo? Bom, e claro que Mercúrio retrógrado, ele vai fazer esse convite a todos nós para uma revisão, não é mesmo? Olhar desde arrumar coisas que estão quebradas, ajeitar formas de trabalho, né? Formatos, métodos, arrumar gaveta, enfim, aqui é como se a gente pudesse reorganizar algo em nossa vida, mas também pensar melhor sobre os diálogos que acontecem, as interações, né? As trocas, as negociações que acontecem dentro dessa esfera onde está Touro na tua carta natal, tá bem? Também existe, por sinal, são muitas coisas, mas eu vou tentar aqui ser o mais breve possível para ampliar essa perspectiva onde tanto Mercúrio, que vem então nessa crescente até retrogradar, e quando acontece a retrogradação, essa retrogradação acontece num grau matemático muito, muito estreito, onde Vênus e Urano se encontraram por alguns dias no mês de março para abril, né? Tem até dediquei um post lá no Instagram falando sobre isso, então fica o convite para quem não tocou isso ainda. Mas, basicamente, falamos sobre um lugar onde os combinados, as trocas, e por conta desse Mercúrio, mas onde esses contratos acontecem. É um lugar, uma oportunidade de renovar, e isso se deu também pela inquietude, porque, de alguma forma, quando temos Urano e Vênus, existe uma tensão muito grande, inovadora, criativa, mas também desestabilizadora a partir do que a gente tem como um combinado, onde existem, né, onde acontecem situações impares, não é mesmo? Então aqui esse Urano ele trouxe uma vibração inusitada de movimento para o que até então parecia bastante estável. Contratos combinados, até a experiência social acontecendo de uma maneira bastante inusitada. E isso vai abrindo frentes, mesmo desde um lugar bastante desconfortável. E aí Mercúrio vem, chega e ocupa esse grau matemático e fala, aqui eu vou retrogradar, né? Se assim pudesse ser. Mas, enfim, contando aqui um pouco sobre essas possibilidades. Mercúrio, então, retrograda e fala, ok, então você que experimentou coisas novas durante essa época, né, onde Vênus e Urano estiveram juntos, então tem uma data específica para isso, então final de março, início de abril, por aí, você vai ter já uma janela para recapitular o que estava acontecendo, certamente você sentiu alguma coisa por aí, né, ou percebeu, onde Mercúrio ali vai dizer, ok, então vamos analisar direitinho isso, né? Vamos ver quais são os valores que pautam, né? As condições que acontecem aqui. Então, ora, seja num contrato, num serviço, a trabalho, seja em negociações financeiras, seja dentro de relacionamentos afetivos ou não, mas principalmente por quê? Porque não podemos só trazer na literalidade que touro vai falar sobre trabalho, porque se esse touro estiver dentro de uma casa que ela toca a intimidade, aqui é importante que se saiba que algo acontece a partir dessa perspectiva, né? Dessa dimensão da tua vida. Enfim, fica aqui a reflexão sobre esse Mercúrio retrógrado, e que me parece que vai ser uma grande oportunidade, sobretudo para que cada uma de nós possamos revisitar essa ideia que temos sobre os nossos valores pessoais, de quanto, de fato, isso pode ser materializado, realizado de uma maneira mais
pragmática, porque sim, touro é um signo do elemento terra, e não adianta só ficar no plano, né, das expectativas, das ideias. Aqui em touro é preciso realizar, e muitas vezes isso acontece de um lugar muito paulatino, muito devagar. Às vezes lidamos com resistências. Então, já fica aqui, né, de sobreaviso, de que exercer paciência, compaixão, gentileza com o teu processo ao longo desse movimento retrógrado vai ser essencial para que, de alguma forma, você entre nesse processo de escavação que Plutão tem para nos dizer aí. Tem algo a ser revelado, junto com esse eclipse, não? E Saturno vai nos trazer, talvez, claridade, contorno, vai nos emoldurar algo que vai ser precioso para daí em diante, a partir do movimento, né, direto, com Mercúrio acontecendo no 16º grau de touro, lá no 15º grau de touro, quando ele toma o caminho direto, né, na verdade, no 5º grau de touro, quando ele acontece, a partir daí a gente tem um movimento que algo já fica visível em concretude. Então, é isso, minha gente. Deixo um abraço bem grande para vocês e caso você tenha curtido, marca aqui, salva esse vídeo, compartilha e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!